A Showtime Rádio dá a sua contribuição na guerra do Brasil contra a dengue, lançando o aplicativo Nós X Dengue, criado pela Geobrax Sistemas. Em caso de suspeita de foco de dengue, você simplesmente entra no Google Play, baixa o aplicativo Nós X Dengue, mostra o local, registra a queixa via internet e espera as providências das autoridades locais. É a Showtime na campanha contra a dengue. Associado ao CEL. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. A partir de agora na Showtime, Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Boa tarde, ouvintes. Aqui Zildete Montiel, até a 1h com você, porque Ao Céu Pro Saúde está sempre com você. E hoje nós vamos falar com a doutora Suzana Pérez Pimentel e também com o doutor Sérgio Siqueira Júnior. A doutora Suzana Pérez Pimentel é graduada em odontologia pela Unicamp, especialista em periodontia pela Unesp, fez mestrado e doutorado na Unicamp, pós-graduação em Houston, nos Estados Unidos, pós-doutorado em periodontia pela Universidade Paulista. Atualmente, ela é professora titular dos cursos de pós-graduação nível mestrado e doutorado da Universidade Paulista. Atende exclusivamente pacientes de periodontia na clínica Sensata de Odontologia, da qual também é sócia. Boa tarde, doutora Suzana Pérez Pimentel. Pode, Zildete. Boa tarde, doutora Suzana. Boa tarde, Zil. É um prazer falar com vocês. Muito prazer mesmo. Doutora Suzana, a senhora tem uma formação altamente graduada em periodontia e relações sistêmicas. Vamos falar com o nosso público para que todos entendam numa linguagem fácil, possam saber identificar seus problemas. O que é a periodontia? O periodonto é tudo que segura os dentes na cavidade bucal, né? Então, periodonto é em volta do dente, a gengiva, o osso que circunda e segura o dente. E a periodontia é a especialidade que trata desses tecidos aí ao redor do dente. Por que há necessidade de tratá-lo? Então, porque na cavidade bucal, algumas vezes e muitas vezes, né, não são algumas, é uma doença muito comum na população adulta, a gente tem a periodontite, ou a periodontite ou a gengivite. E o que é a diferença das duas? A gengivite é uma inflamação da gengiva e a periodontite é uma evolução dessa gengivite, que é a inflamação desse sistema de suporte, né? E como é que começa essa gengivite? Ela é causada por causa de quê? Então, a causa, né, principal tanto da periodontite quanto da gengivite é a placa bacteriana, que é a placa que fica acumulada na boca e quando a pessoa não faz uma higiene correta, né, ela fica acumulada e ela começa a ficar uma placa cheia de bactérias um pouco mais agressiva e começa a agredir os tecidos em volta do dente, né? Que é a falta de higiene. Se a pessoa não escovar os dentes adequadamente, vão se formar em torno do dente vai se formar um acúmulo
de comida, de alimentos, e que se transformam em bactérias. Isso. Na Essas verdade, todo mundo bactérias, pensa elas que vão entrar por dentro da gengiva e vão prejudicar o dente. Isso, mais ou menos isso. Na verdade, a gente sempre acha que é comida, né? E essa placa, ela é formada principalmente por bactérias. Claro que a comida dá um substrato aí de alimentação melhor para elas, mas a placa, né, que a gente chama de placa bacteriana, ela é formada pelas bactérias que tem na própria boca. E elas acabam não entrando exatamente na gengiva. Só de estar ao lado da gengiva, essa placa acumulada, ela já vai causar inflamação, como se fosse uma agressão. O tempo inteiro ela vai estar agredindo. E não é só a escovação, como você falou, viu? É também o fio dental, porque a escovação, a gente escova algumas faces do dente. E o fio dental é um complemento aí dessa higienização. Eu conheço pessoas que não passam o fio dental, porque elas falam assim, no momento que eu coloco o fio dental, que eu passo o fio dental entre os vãos dos dentes, ele sangra. Aí é porque o problema já está acontecendo, não é, doutora? Claro, na verdade, as pessoas às vezes falam, meu dente é muito sensível, ele sangra. E acabam parando de escovar e de passar o fio dental, achando que assim não vai tocar e vai melhorar o problema. E é exatamente o oposto. Se existe um sangramento na gengiva, é porque existe uma inflamação, existe um processo inflamatório. E para a gente conseguir reverter, parar esse processo inflamatório, a gente tem que tirar a causa. E a causa é a placa. E a gente tira a causa com a escova e com o fio dental. Então, diferentemente do que é um conhecimento popular de que está sangrando com o fio dental, está sangrando com a escova, eu não vou mexer, é o oposto. Exatamente porque está sangrando que você precisa escovar melhor, que você precisa passar mais fio para conseguir limpar e através dessa limpeza você conseguir resolver esse problema inflamatório. O que acontece também, algumas vezes, que não é só escovando e passando fio que você vai conseguir resolver totalmente. Às vezes, se você já perdeu muito tecido, muito tecido de suporte aí, como eu falei no início, você sozinho não vai conseguir fazer isso. Vai ter que ter uma ajuda de um dentista ou de um periodontista, né, que é a especialidade que trata disso, para conseguir remover essa placa, que essa placa vira o famoso tártaro, o cálculo que a gente chama, né? Então essa placa, inicialmente, ela é mole, a gente consegue remover com a escova e com o fio, mas dali um tempo que ela fica na cavidade oral, dali um tempo que ela fica grudada ali no dente, ela vai calcificando com a ajuda da saliva. E essa calcificação gruda no dente de um jeito que é uma aderência muito forte, que só com a escova e com o fio você não consegue remover. Esse tártaro... Eu tenho aqui a pergunta. Oi? João Carlos Souza. João Carlos Souza diz assim: os meus dentes estão moles e eu tenho medo de tirar a placa porque eu acho que é a placa que segura os dentes. Então, é exatamente o que eu estava falando, que é o oposto. Se eles estão moles, os dentes, é porque ele já tem uma periodontite, que é a inflamação desse sistema de suporte e que evolui levando ao amolecimento dos dentes. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir no dentista para ajudar a tirar essa placa e esse tártaro aderido e com isso desinflamar. E daí, por conta dessa desinflamação com o tratamento odontológico, né, com o tratamento periodontal, através dessa desinflamação, o que sobrou de tecido ele vai ficar muito firme e grandes chances desses dentes não ficarem mais amolecidos, deles endurecerem, porque ele tá com todo o sistema de suporte dos dentes inflamados. Então fica um sistema frágil de segurar o dente, por isso que ele amolece. Então, para ele resolver... eles voltam a endurecer. Oi? Eles voltam a endurecer. Alguns voltam a endurecer. Alguns, se ele já perdeu muitos, realmente ele vai acabar perdendo o dente. Se ele está numa evolução muito grande, num quadro muito avançado, talvez ele chegue a perder os dentes. Mas não é o cálculo que vai segurar o dente dele de jeito nenhum. Isso é uma fixação muito frágil, né? Esse cálculo. Qualquer batidinha, qualquer mordida num alimento mais forte, mais consistente, pode ser. Tem gente que perde o dente, se está muito evoluído, numa situação como essa. E aí qual a solução?
Então, a solução é essa, é ele tirar o cálculo, tirar o tártaro, a placa, né, junto de um periodontista. Se está amolecido, só um dentista clínico vai fazer uma limpeza muito superficial. Ele tem que procurar um especialista em periodontia, que vai fazer uma limpeza mais profunda, debaixo dos tecidos, e daí vai desinflamando, e os dentes que ainda têm suporte para se manterem na boca vão ficar mais firmes. E os dentes que já perderam todo o suporte, talvez seja sim indicada a extração do dente. E aí, extraindo, a senhora recomenda o quê? Daí, extraindo, tem várias formas de recolocação, né? O duro é não colocar nada, porque daí se você tira o dente, cai o dente, né? E você não põe nada, você acaba sobrecarregando ainda mais os outros. E daí vira um desajuste aí que sobrecarrega os outros, e essa doença que você já tinha pode aí ser mais rápida ainda a evolução dela. E quando a gente perde o dente, tem dois jeitos de repor os dentes. Ou com as próteses convencionais, né, com a prótese removível, aquela que tem um ganchinho, ou com uma prótese fixa, aquela que é grudada no dente, ou com os implantes. Certo. Doutora Suzana, o que são relações sistêmicas? Relações sistêmicas da doença periodontal, isso é um assunto muito interessante, né, que a gente está conseguindo conhecimento cada vez mais, né, nos últimos 10, 20 anos existe cada vez mais estudos sobre isso. Antigamente, e para algumas pessoas, infelizmente, a cavidade oral, a boca parecia fora do corpo, né, então eu tô lá com meu dente sangrando, como você mesma disse, há anos. Meu dente está mole e a pessoa não toma nenhuma atitude para resolver isso, achando que vai resolver sozinho ou que não é tão importante. Mas hoje a gente entende que o mesmo sangue que passa lá no coração, que passa lá no meu fígado, que passa em todos os órgãos, passa na cavidade oral. E algumas vezes, né, essa doença sistêmica que nós estamos falando, da periodontite principalmente, ela pode estar causando ou agravar algumas doenças sistêmicas, né? Na literatura a gente tem grandes evidências. A primeira delas é a relação da doença periodontal com as doenças coronarianas, né? Nossa, não que a doença sério. periodontal vá causar a doença coronariana, isso de forma alguma. Mas hoje a gente entende que ela é um fator de risco para as doenças coronarianas. Quando você se alimenta mal, tem o colesterol alto, tem a circunferência abdominal grande, não faz exercício, tudo, faz exame de sangue e vê que o PCR, que é super famoso, está alto, todas essas são referências que as pessoas falam que são fatores de riscos, né, que vai facilitar a existência de doenças coronarianas. A presença da doença periodontal, né, avançada, também é um fator de risco para a existência das doenças coronarianas, assim como é a obesidade, assim como é o colesterol alto. Então, pode ser que a doença periodontal vá agravar ou acelerar aí a evolução e a presença das doenças coronarianas. Então, vejam a importância da higienização. Sim, e não só isso, por exemplo, existem também muitos estudos que mostram que mulheres grávidas, né, que têm doenças periodontais avançadas, elas têm muito mais chances de terem parto prematuro, né, e consequentemente bebê de baixo peso, né, se elas têm doenças periodontais. Vários estudos com milhares de pacientes que estavam grávidas, as mulheres que tiveram parto prematuro tinham uma incidência muito maior de problemas periodontais do que as que não tiveram parto prematuro. Então, e outra também muito evidente, que tem bastante na literatura, é sobre o diabetes, né? Não que a doença periodontal vá causar o diabetes, de novo, não é isso. Mas que se você tem diabetes, tem doença periodontal descontrolada, é muito mais difícil você controlar os índices glicêmicos, por exemplo. Então, por exemplo, uma pesquisa muito bonita que eles fizeram, todo mundo lá tem diabetes e doença periodontal. Metade do grupo foi tratado da doença periodontal. E só foi isso que foi feito, o tratamento da doença periodontal. Neste grupo que foi tratado da doença periodontal, houve uma diminuição da glicemia, né, dos índices glicêmicos, quando comparado com o grupo que não tratou a doença periodontal.
concluindo que o tratamento da doença periodontal, a desinflamação dos tecidos gengivais, ajudam aí no controle do índice glicêmico. Certo. Então, vai atingir o tecido e vai poder também atingir o osso. Pode acontecer uma retração de osso, não é? Uma retração óssea. Isso, aí uma o que retração pode óssea. ser feito? É por isso que o dente dessa pessoa, do seu ouvinte, ficou mole, porque foi perdendo osso, e daí diminuiu o suporte de osso e por isso que o dente amoleceu. É muito sério. E isso não tem um tempo específico que a gente possa dizer, se você deixar esse problema acontecer durante X tempo, vai ser pior. Eu acho que isso acontece de pessoa para pessoa. Isso acontece de pessoa para pessoa. E esse tempo, inclusive, é uma coisa que nem é muito boa, porque o tempo é uma doença crônica, que a gente chama, né? Como qualquer outra doença crônica, como o diabetes, como a pressão alta, e ela vai muito devagarinho. Ela vai sem o paciente sentir dor nenhuma. Ele vai perdendo. A média de perda é muito pequena por ano, é 0,5 milímetro, 0,4 milímetros ano. Então, quando o paciente adulto começa a ter essa doença, que o sinal clínico, a primeira coisa é o sangramento, no primeiro ano ele não sente nada. E talvez ele não veja, até o próprio dentista clínico não vê. Mas depois de 2, 3, 4 anos com isso, ele vai perdendo 0,5 milímetro, 0,4 milímetros ao ano. Então, quando ele chegar na fase adulta, que vai ser com 40, 50 anos, talvez ele tenha perdido um montante muito grande de osso, né? E daí ele vai começar a amolecer os dentes. Essa pessoa que perguntou deve ter seus 40, 50, 60 anos, né? Não é o paciente jovem. O jovem, ele começa só sangrando e perdendo um pouquinho. Daí, se ele não trata, o ano que vem, perde mais um pouquinho. E assim, consequentemente. Então, quando ele chega com 40, 50, 60 anos, que ele chega num estado desse que o dente chega a amolecer. É uma doença completamente indolor, né? A pessoa não percebe. O que ela vê, se ela tem uma autopercepção de saúde muito boa, é sangrar. Ela vê os dentes mudando de posição, né? E se o dentista que você vai, ele só vê a cárie, só vê clareamento, só vê outras coisas, né? E não vê a saúde da gengiva, ele acaba sem tratar anos e anos da vida, né? Uma coisa importante é que às vezes as pessoas acham, por ser a causa ser bacteriana, que um antibiótico ou alguma medicação resolva, né? E não resolve, nenhuma medicação sistêmica resolve. O que resolve, por quê? Porque a placa, né, a bactéria está grudada no dente, não tá dentro dos tecidos. Então, nada que você tome vai alcançar eficientemente aí essa bactéria para conseguir remover ela. Além do que, não é só uma bactéria, é um pool, sei lá, de mais de 200 tipos bacterianos, né? Não é só uma bactéria que causa. Impressionante. E aí também ela vai prejudicar a mastigação, a alimentação e assim por diante. Acaba que se você perde um dente, você já desequilibra toda a sua função, né? Então, um sobrecarrega o outro e assim vamos, né? E acaba evoluindo isso. Por isso os dentes que é tão podem importante afetar ir ao a parte periodontista. coronariana e também podem afetar os olhos, os ouvidos? Não, os olhos e os ouvidos, não tem nenhum estudo que mostre isso. Às vezes, por exemplo, o paciente hospitalizado... às vezes o paciente hospitalizado, né, que não faz uma boa higienização, que acontece bastante, né, por isso que hoje já passou a ser praticamente obrigatório o dentista dentro das unidades intensivas. Às vezes o paciente aspira, né, ele pode ter uma infecção pulmonar, porque ele aspirou uma bactéria que estava lá na cavidade oral, né, uma higienização porque muito eu já importante. soube eu tenho aqui o caso da Dilene Valcacheri. Ela disse que a infecção dos dentes atacaram os ouvidos, dando dor, e aos olhos, que ela não estava podendo mais enxergar devido à infecção. Assim, não existe nada que comprove isso. Às vezes os ouvidos, por exemplo, a gente sente dor por conta mais de um desajuste de oclusão, de mordida, e perder o dente por causa da doença periodontal. E aí começa a ter dor aí na ATM, que é essa articulação perto dos ouvidos, e isso pode levar a essa evolução.
Mas eu não acredito que tenha sido realmente, pode ser secundário, mas não primário aí essa inflamação que tenha levado aos ouvidos e aos olhos, né, dessa forma. Certo. Eu tenho aqui uma pergunta da dona Cleia Leihart. Ela pergunta se pode acontecer tártaros em crianças e desde quando uma criança deve tratar os dentes e ir ao dentista, desde que idade? Então, se pode acontecer o tártaro em crianças, isso pode acontecer precocemente, né? Se a criança não escova muito bem o dente e ela tem aí uma saliva com bastante concentração de cálcio, pode sim ter esse tártaro. Como ele é criança ainda, como eu disse, leva um tempo ainda para perder o osso e tudo mais, mas o gengivite e tártaro em criança é muito comum, né? A criança que coloca aparelho, que não escova bem o dente, isso aí é bem comum. Daí é só a gengivite, né? E daí fica uma inflamação na gengiva, porque, como eu disse, é com o tempo que a gente vai perdendo o osso e acontecendo uma periodontite. Já desde que a época que a criança tem que ir no dentista, desde que os dentes nascem, né? A gente tem que ter aí um acompanhamento. Então, daí os odontopediatras fazem a orientação do uso de pastas, tem uns que incentivam a usar pastas desde pequenininho com flúor, né, ultimamente. Tem uns que falam que não, né? Mas assim, escovar os dentes desde que os dentes nascem, passar gaze, passar fraldinha, já instituir também na criança, desde que o primeiro dente nasce, a higienização, né? Colocar a escova de dente, colocar pasta, como se fosse uma coisa lúdica para a criança fazer a higienização e ver que isso é importante. Certo, muito bom. Tá bom, doutora Suzana, querida Suzana Pérez Pimentel, nossa convidada desta jornada aqui do Ao Céu Pro Saúde. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de dizer? Olha, Liz, eu acho importantíssimo quando eu tenho essa oportunidade para falar para várias pessoas, é isso, é falar da prevenção, né? E que entender que isso tem que ser, como quase tudo na vida, né? É fazer a prevenção, é cuidar desde cedo, é consultar um periodontista se for necessário, né? Conversar com o seu dentista se não é necessário ir a um periodontista. Se você vê que esse sangramento você não consegue controlar, o dentista não consegue controlar, né, conversar com ele sobre a necessidade de ir a um periodontista que vai fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa aí sobre os tecidos de suporte ao redor do dente e com isso a gente fazer a prevenção. Não achar de jeito nenhum que o sangramento é uma coisa comum e que se você não passar o fio, se você não escovar encostando muito, aquilo não vai sangrar e daí não vai ter o problema. O problema existe se existir o sangramento e a gente precisa cuidar dele o mais breve possível, como tudo, né? Como qualquer problema de saúde, quanto mais brevemente a gente cuidar dele, mais facilmente a gente consegue resolver. Sério, tem uma pergunta aqui do César Carpiani. Ele pergunta, pode acontecer de ter o sangramento e eu não ver e sair o sangue, não estou entendendo, sair o sangue na espuma de escovação? Sim, é isso que acontece normalmente. Muitas vezes a gente não sabe exatamente aonde é o sangramento. A gente vê a espuma um pouquinho mais avermelhadinha, mais marronzinha, né, de uma cor diferente. É isso que acontece, você vê o sangramento na espuma e você não vê especificamente onde é, acontece bastante isso. Você vê bem quando você passa o fio dental, né, porque daí você está especificamente em cada dente, mas na escovação você acaba que não enxerga e vê na espuma saindo. Certo. Bom, minha querida, então suas considerações finais, porque agora na segunda meia hora nós vamos conversar com o Dr. Sérgio Siqueira Júnior. Já estou aqui, viu? Ah, que bom. Muito obrigada pela oportunidade. Suzana. Qualquer dúvida dos ouvintes, você pode falar com a gente. Se a gente tiver outra oportunidade para falar com vocês de novo, é sempre bom esclarecer, né? Porque a doença periodontal, só para falar mais isso, ela acontece em mais de 80% dos pacientes adultos. Então não é uma coisa incomum, sabe? Acontece só no meu vizinho, pode estar acontecendo com você também. Tá certo? Claro, é verdade. Então convém sempre consultar uma boa periodontista, como a doutora Suzana Pérez Pimentel. Isso mesmo. Muito Tem obrigada. muitas por aí.
E agora eu vou falar com o Dr. Sérgio Siqueira Júnior, que é graduado em odontologia pela Unicamp em 1992, especialista em periodontia e implantodontia pela Unesp, mestre em implantodontia pelo Conselho Federal de Odontologia e pós-graduado em odontologia estética pelo Centro Universitário SENAC. A atividade profissional dele atual, ele é sócio da Clínica Sensata de Odontologia, professor coordenador dos cursos de especialização em implantodontia e odontologia estética do Centro Universitário SENAC. Ele é autor e coautor de algumas publicações científicas publicadas em periódicos especializados. Doutor Sérgio Siqueira, vamos falar então sobre a implantodontia e a periodontia. O que o senhor tem a nos dizer? Boa tarde. Boa tarde, Zil. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Então, o que o senhor tem a nos dizer sobre a periodontia e a implantodontia? Olha, Zil, eu acho a implantodontia fantástica. Chamamos alguns dentistas e alguma parte da população chama da terceira dentição. Embora eu ache os implantes fantásticos, eu gosto mais, os dentes são melhores, né? A gente deveria ter um cuidado especial com os nossos dentes para mantê-los, mesmo que com menos suporte ósseo durante a vida toda. Existe uma... porque os dentes agora, a gente tem muitos argumentos estéticos, né? Muita beleza, vamos falar disso também, mas primeiro vamos falar da saúde. Né? O que a implantodontia pode fazer primeiramente pela saúde? Porque a gente sabe que um dente implantado fica muito bonito, mas o que ele pode fazer pela saúde? O dente implantado devolve primeiro uma sensação da autoestima para a pessoa muito grande. Se a gente pensar no paciente que seja desdentado total, uma pessoa que tem uma dentadura há 5 anos ou há 40 anos, né, ela perdeu muito do seu paladar, ela perdeu muito da sua sensação mastigatória. Pense que essa pessoa não consegue morder uma maçã livremente, ela não consegue abrir a boca para dar um bocejo. A gente tem histórias que, se não fossem tristes, seriam engraçadas, né? De pessoas falarem e terem deslocamento das próteses, né? Durante a vida social. Isso é muito desagradável. E os implantes vieram para devolver bastante dessa autoestima. Outra característica importante das próteses de implantes suportadas é que elas devolvem uma eficiência, não só a firmeza, mas a eficiência, a eficácia mastigatória. Uma pessoa que tem dentadura, por não ter essa firmeza, acaba tendo uma predileção por alimentos que são mais macios, que boa parte das vezes são os mais pobres em nutrientes. Então, uma pessoa que tem, vou dar esse exemplo bobo, né, simples, da maçã, né? Ela não come uma fruta, ela não come uma verdura crua, ela não come uma carne mais firme, porque a prótese se desloca. Ela tende a ir para os carboidratos, ela tende a ir para os alimentos mais cozidos, que não são tão bons para o nosso corpo aí, especialmente em médio prazo, né? Sim, e os bons dentes vão propiciar uma boa mastigação e, em consequência, uma boa saúde em virtude dos alimentos ingeridos, não é? Isso aí, exatamente. Uma colocação interessante, né, e que não é raro as pessoas virem ao consultório e fazerem a piada assim: eu vou tirar todos os meus dentes, vou colocar logo uma dentadura e não vou ter mais problema com os meus dentes, ou eu não vou mais procurar um dentista, né? Pense que o nosso paladar não é só gosto. O gosto você sente na língua, doce, azedo, salgado e o amargo, na língua. O paladar é uma mistura dos outros sentidos. Você comer uma comida quente e a mesma comida fria, parece que muda o gosto. Você comer uma carne ao ponto, parece que muda o gosto. Uma comida perfumada, muda o gosto. A consistência dos alimentos é uma parte importante da formação do paladar. Se você come, quem conhece massa, os italianos, um risoto al dente, uma pasta al dente, né?
você percebe isso nos dentes, independente de eles terem canais tratados ou não. Uma pessoa que tenha implantes em cima e embaixo, ela come um pudim do mesmo jeito que ela está comendo uma carne dura. Ela não tem a percepção tátil. E isso é muito delicado. Quando eu gosto de implantes, eu sou implantodontista, é até esquisito eu falar isso agora no rádio. Eu acho os implantes o máximo, mas dentes são melhores. Então eu insisto para as pessoas. Então vamos tratar os dentes, pessoal. Vamos tratar desde pequenos. Olhe para o sangramento, faça radiografias de controle num bom dentista, às vezes num periodontista, se for o caso. Mas se precisar, a gente vai para os implantes. Vamos lá. Isso que eu ia perguntar. Quem que a pessoa tem que procurar primeiro? Um dentista, não sei se chama assim, um dentista comum, um dentista geral, ou já vou para um especialista? Ou ele indica? Eu tenho comigo que a população precisa de um bom clínico geral. Nós temos excelentes faculdades de odontologia, né, no Brasil. O Brasil produz quase que 10% dos dentistas do mundo. E os nossos trabalhos de pesquisa, a nossa qualidade da odontologia é reconhecida no mundo inteiro. Entretanto, bons e maus profissionais existem na odontologia, no rádio, no direito, na administração, na medicina, né? A pessoa procure um bom clínico geral, ou por indicações, ou por anúncios, não em revistas de propaganda, mas em revistas especializadas. Encontre esse profissional, se ele é bem relacionado, se ele indica outros profissionais, porque o bom clínico tem competência para falar, eu vou até aqui, daqui em diante é um especialista que deve cuidar do senhor, né? E isso, em tempos de crise, às vezes alguns clínicos não fazem isso, com medo de perder o cliente, né? Eles ficam abraçando os clientes todos para si, ficam muito, muito egoístas, e quando não deveria ser assim, o grande prejudicado é o paciente. Então que fique sublinhado o recado da doutora Suzana, né? Se a sua gengiva sangra e seu clínico não está dando conta, poxa vida, talvez seja o caso de mudar de clínico, né? Talvez procurar um especialista, né? Se a população tem bons clínicos, e eu advogo a isso, né? A população precisa de um bom clínico geral, não do especialista. O problema, e vem aos nossos consultórios, vem bastante ao meu consultório, é problema que não foi diagnosticado precocemente. Aí o dente já está com muita mobilidade, ele já está com muita retração. E às vezes vem aqui para eu, tristemente, entenda do lado, né? Tristemente colocar um implante, né? Vou fazer o implante, faço bem, faço direito, mas reitero, os dentes são melhores. Ao colocar um dente implantado, a gengiva ela se recoloca no lugar? Depende. Se o dente, depende da indicação da extração. Se é um caso de um dente que quebrou, um acidente, por exemplo, o dente quebrou no sentido maior, né, longitudinal, isso não deu tempo de ter perda óssea. E mais ou menos a gengiva acompanha a altura do osso. E aí a sua resposta é sim, a gengiva acompanha. Se ao caso da extração for uma fratura. Entretanto, se o caso da extração for uma perda óssea de origem periodontal, esse osso, como a Suzana disse, que vai reabsorvendo, vai retraindo, a gengiva vai retraindo também, aí esse implante é instalado e a gengiva não volta para o local. A gengiva a gente fica sempre preocupado com gengivas. No caso de um sorriso gengival, como o da Cleo Pires, que ela fez uma cirurgia e ficou mais bonita. Como é feita essa cirurgia? Corta-se o osso, corta-se a gengiva para que os dentes subam, para que apareçam? Como é feito? Eu não sei se foi a Cleo, acho que foi a mãe dela, não? A Cleo também fez? Então tá. Fez, a Cleo Pires, eu conheço os dentistas, o que fez a mãe dela. A Glória Pires fez também. A Glória fez também. Bom, primeiro precisa acertar a causa do sorriso gengival. Então, algumas pessoas têm um sorriso gengival porque tem um músculo do lábio que puxa muito, né? O lábio levanta demais e acaba mostrando uma faixa de gengiva. Então,
E o segundo caso, segunda situação, são dentes pequenos. A pessoa tem dentes pequenos e fica desproporcional no sorriso. E o terceiro caso, é o mais comum, é o do nascimento alterado dos dentes. No processo de erupção, o dente vai saindo da gengiva, mas a gengiva não se posiciona na raiz. Ela acaba se posicionando sobre a coroa dental. Bom, acertado o diagnóstico, né, se é muscular, se é ósseo, né, ou se é de nascimento dos dentes, aí a gente parte por tratamento. O que a gente faz no consultório de periodontia é acertar a margem gengival. A gente reposiciona a gengiva na posição natural dos dentes. A gente chama isso de beleza escondida. A pessoa tem esmalte sob a gengiva. Então a gente reposiciona a gengiva para a porção dela, que é proteger as raízes. O primeiro caso, que é de levantamento ou um músculo que tem muita atividade, ele pode ser tratado cirurgicamente ou com aplicação de toxina botulínica, ou conhecido Botox, né? Mas o principal, na minha opinião, é o diagnóstico preciso. Porque uma pessoa, temos visto infelizmente muito isso, algumas pessoas têm o sorriso gengival por causa de erupção alterada dos dentes, mas ela faz o Botox, ela trava o lábio dela, então ela fica com um sorriso apagado, um sorriso murcho, né? Para você saber se você tem uma ou outra situação, olhe os seus dentes. Os dentes de uma pessoa de um padrão estético normal têm os dentes da frente mais altos do que largos. E uma pessoa que tem isso alterado tem os dentes de forma quadrada ou mais largos que altos. Então vou repetir. Entendi. O normal, um padrão estético normal, é que os dentes sejam mais altos do que largos. Se você tiver isso invertido, né, talvez seja importante uma avaliação de uma sondagem para saber se você pode fazer essa plastia. É um resultado impressionante, né? Quem lembra da Cleo Pires, da família Goulart, tem algumas pessoas na mídia que tiveram isso. É verdade, a Elis Regina também tinha, né? Regina. Exato. E era charmoso também. Nem sempre é muito desagradável, até que fica simpático. Mas é uma cirurgia rápida, demorada, é onerosa? É uma intervenção que pode levar de 20 minutos até 1h30. Isso depende se essa erupção veio acompanhada só da gengiva, que aí é praticamente um peeling ou um corte que se faz na gengiva, ou se é uma erupção que teve uma alteração óssea também. Se teve alteração óssea, aí essa cirurgia vai para 1h, 1h30, mas é relativamente simples para um especialista, né? Para a gente que faz isso de manhã e à tarde, né, é um procedimento quase que corriqueiro, né? Então é rápido, né? É rápido. Há tipo de anestesia? Anestesia local, a maioria das vezes, anestesia com sedação ou anestesia geral, a gente faz para pacientes que têm fobia ou desconforto na cadeira do dentista, né? Os pacientes que vêm à nossa clínica, conversamos bastante, são amigos ou indicados de amigos, e vêm nos procurar, já se acalmam no primeiro, no segundo contato. É uma anestesia como quem vai fazer uma restauração de um dente, né? E de uns anos para cá a gente usa uma anestesia eletrônica que escapa até dessa anestesia convencional de dentista, né? É uma anestesia que ela é injetada eletronicamente, a pessoa não sente nem a picada. Nossa, que bom, que bom. Já estava na hora de a gente perder o medo do dentista, né? As gerações vão passando, né, Gil? Os nossos pais, os nossos avós tiveram muito essa fobia e passaram pra gente, né? É verdade, e agora, se a gente pega essa geração as crianças já precisam ser ensinadas que o dentista é um grande amigo.
Isso é resultado de flúor na água de abastecimento, resultado de informação que as pessoas têm mais, né? Programas no rádio, programas na internet, as pessoas encontram informação mais facilmente. Certo. Queria falar um pouquinho da odontologia na gravidez. A doutora Suzana citou, mas eu queria que o senhor falasse um pouco, porque eu sei que o senhor tem uma matéria, inclusive um artigo que o senhor escreveu sobre isso. Pois não. O que acontece na gravidez, viu, é uma mudança de foco, a gente fala, né? A mãe passa a prestar muita atenção no bebê e deixa de cuidar um pouco de si. Na gravidez também existe, quem já ficou grávida sabe, né, uma alteração da dieta, uma alteração da alimentação. Grávidas têm os desejos mais incoerentes da alimentação e muitas também têm ânsia de vômito durante a gestação. Exato. Dizem que esse vômito da grávida prejudica muito os dentes. Isso é verdade? Não tanto quanto falavam. Né? Não tanto quando falavam. Eu sou do interior e no interior diziam assim, perdi um dente para cada filho. Né? O Verdade. que não é verdadeiro isso. Pelo que a gente está falando, o importante é a remoção da placa bacteriana. Também. Cuidadosamente, né? Quando a grávida não escova bem os dentes porque ela está enjoando de colocar a escova ou creme dental na boca, ela favorece o acúmulo de placa. E qual a solução? Ela come mais vezes também, ela também favorece o acúmulo de placa. Os hormônios na gestação fazem uma alteração das mucosas do corpo todo e na boca não é diferente. Então é como se a gengiva ficasse um pouquinho mais permeável. Então um pouco de placa que a pessoa tem, se antes da gestação isso o corpo por si, o sistema imune dela dava conta, na gestação aquele um pouquinho de placa já é suficiente para ela ter sensibilidade ou retração ou inflamação das gengivas, né? Então é importante, se você pensa em ficar grávida, ou para os ouvintes, se pensam em ficar grávida, faça um exame no dentista, veja se as suas gengivas estão ok, veja se seus dentes estão ok, porque o tratamento durante a gestação é possível de ser feito, mas ele é limitado. A gente não deve ter muita anestesia no primeiro trimestre, nem no último trimestre. Quem já ficou grávida sabe como é difícil ficar na mesma posição no 8º mês, né? Ficar numa cadeira de dentista com 8 meses de gestação com a barriga para cima é muito difícil, é desconfortável demais. Então os tratamentos desconfortável para tudo, para dormir, para deitar, para sentar, é bem difícil. Agora ficar numa cadeira de dentista, né? Achando que vai ouvir aquele barulho do motorzinho, deve ser pior. Mudou, viu? Mudou, né? O motorzinho hoje a gente tem motores elétricos que não fazem barulho, né? Mas eles são incrivelmente mais silenciosos do que eram há 10 anos atrás. Eu falei para você falar isso mesmo, porque hoje nós estamos desmitificando todas as agruras, as assombrações que as pessoas têm pelo dentista, dizendo que o dentista é um grande amigo, que o dentista é tranquilo, e para formar também a cabeça das crianças desde pequenos dessa forma, para que eles possam ter sempre um atendimento ideal. E nós estamos também recomendando o trabalho da doutora Suzana Pérez Pimentel e doutor Sérgio Siqueira Júnior, porque nós sempre escolhemos o melhor para mostrarmos e apresentarmos aqui ao Céu Pro Saúde para vocês. Mas, doutor Sérgio, o que mais nós podemos falar? Olha, viu, o que as pessoas têm perguntado e nos enche de orgulho, né, essa parte da odontologia no nosso país, né? Existe uma corrente aí pelo branquinho, pelas facetas, pelas coroas de porcelana. A moda, né? São uma onda, né? É a lente de contato, pessoal. As lentes de contato, né? As lentes de contato. Isso acabou virando um nome de marketing só, né? É o mesmo material para fazer a mesma coisa. A lente de contato é diferente da faceta
pela espessura que ela tem. Então são lâminas bem fininhas que são colocadas sobre os dentes para mudar a forma dental e dar mais brilho, né, ou dar uma cor diferente para as pessoas. Mas qualquer pessoa pode colocar ou tem algum dente que não recebe? Eu não entendi, viu? Qualquer pessoa pode colocar ou tem alguma contraindicação? Bom, qualquer pessoa pode colocar uma faceta ou uma lente de contato por razão estética, desde que a mordida dela permita isso. Pessoas que têm redução da altura da face, assim, pessoas que rangeram dentes por muitos anos, né, elas têm uma diminuição de todos os dentes da boca. Colocar a faceta só nos dentes da frente é contraindicado. Então essa pessoa deveria não fazer as facetas, mas passar por a gente chama uma reabilitação. Ela vai recobrir todos os dentes, e aí especialmente os do fundo, que é o que dá a sustentação para a nossa face. Uma vez colocados os dentes no fundo, na altura devida, né, aí a pessoa pode fazer a faceta. Então, todas as pessoas podem fazer faceta? A resposta é sim, mas às vezes não imediatamente. Talvez ela precise de um tratamento prévio, preparar a boca e depois fazer as facetas. Principalmente se tiver os problemas periodontais que nós já falamos tanto aqui hoje, né? Também isso, se tiverem os problemas periodontais. As pessoas que tiveram problemas periodontais, como a Suzana disse, tiveram retrações ósseas e, seguidamente, tiveram retração gengival. As facetas, elas preenchem os espaços, eventualmente, ausentes, né, que deviam estar preenchidos pela gengiva ou pelos espaços entre os dentes. Então, as facetas, nesse ponto de vista, elas têm não só uma função estética, mas também fonética. Quando a gente fala sons que são sibilantes, como 66 ou Mississippi, quando você diz essas coisas, a saliva ou o ar não passa entre os seus dentes. Pessoas que tiveram problema periodontal, quando elas falam, elas sibilam. O 66, ela sai ar por entre os dentes. Então as facetas vieram ajudar bastante esses pacientes. Eu tenho aqui uma pergunta do senhor Ivan Ferrari. Ele pergunta se com as facetas tem que fazer a mesma higienização e se dá para passar fio dental. Sim, sim. Não existe tratamento na odontologia que não precise de higienização. Se você tiver 2 dentaduras, você tem que limpar as suas dentaduras e você tem que limpar a sua cavidade bucal, a língua. Do contrário, você vai ter candidose, por exemplo, na boca. E as facetas, elas devem ser feitas por profissionais capacitados, porque temos visto no nossa clínica de periodontia, a pessoa coloca uma faceta com um volume de dente muito grande, e aí a pessoa não consegue limpar o colo do dente junto à gengiva, fica acumulando placa e vai dar gengivite depois. Então, colocar faceta sim pode, mas tem que ter critério até o limite da possibilidade da higienização. Não existe não passar o fio dental, tem que passar o fio dental. Não existe isso. Sempre a higienização é fundamental. E conforme a doutora Suzana também falou, evitar os problemas coronarianos, evitar toda essa decorrência de problemas que nós já falamos aqui, que podem ocorrer. Isso é muito, muito sério, pessoal, e muito importante. A odontologia, ela cuida primeiro da saúde e depois da parte estética. E hoje a parte estética está lindíssima, não é, doutor Sérgio? Perfeito, Zil. Quero fazer uma colocação que eu acho importante para quem está nos ouvindo. Por favor. As pessoas frequentemente perguntam ao consultório ou para o dentista qual é a melhor escova, quantas vezes eu escovo, qual é o melhor o fio dental, qual a melhor pasta, o enxaguatório, o que eu devo fazer? Bom, se você for em 10 periodontistas no mundo, 10 periodontistas diferentes, talvez você encontre 10 respostas diferentes. Talvez um oriente você a fazer escovação do tipo vai e vem, outro ensine a fazer bolinha,
outro ensine a fazer um movimento de vassoura de cima para baixo ou de baixo para cima. A regra que é universal para uma boa escovação é remoção de placa bacteriana sem machucar a gengiva. Pode usar escovadura? Não deve, porque é mais fácil de machucar a gengiva. Ah, mas a escova mole estraga muito rápido. Tudo estraga. Aparelho de barba estraga, escova de cabelo estraga. Tudo estraga, tudo tem vida útil. Uma escova extra macia é a mais indicada para a enorme maioria da população. E ela deve ser trocada a escova deve cada ser 2 mudada? meses. Pois não? De quanto em quanto tempo a escova deve ser trocada? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Não pode passar. Algumas escovas têm cerdas mais firmes para não deformar. E elas não deformam e elas aparecem bonitas com 3 meses, com 4 meses. Mas as pontas das cerdas das escovas boas são arredondadas. Só que de tanto você passar, veja, você faz a escovação, você movimenta uns 15 golpes a escova nos dentes, até você mudar o grupo. Pense nisso, 15 golpes, aí 3 vezes por dia são 45, vezes 300 e tantos dias por ano, quantas milhares de vezes, né? Você não passa a escova nos seus dentes. Essa cerda arredondada, de tanto esfregar numa superfície dura, ela começa a criar arestas, e você não vê. São microarestas, que com o passar dos meses podem causar inflamação, levar à retração da gengiva. Então, a retração da gengiva enormemente relacionada com a escovação vigorosa ou com a escova de cerda média ou dura. Então, escova sempre extra macia e sempre nova, sempre trocando a escova a cada 2 meses. Nunca compre uma escova, tente, né, comprar 2 ou 3. Marque, olha, nós estamos no mês de junho. Junho é mês par. Quando for mês par de novo, eu vou trocar a escova, entendeu? Para não esquecer. Senão a pessoa fica olhando, quando é que eu vou trocar? Ah, será que eu comprei? Não. Lembra, mês par é mês de trocar. Pronto. Aí não esquece. Ah, que boa dica. É uma boa dica essa, hein? Porque a gente esquece mesmo. A gente vai deixando a escova, a escovação. Se as pessoas esquecem até de escovar os dentes, quanto mais de trocar as suas próprias escovas, né? Principalmente das crianças, né? Porque as crianças não têm essa noção. As crianças devem ser supervisionadas por um adulto, viu? Até os 8 anos de idade. E eu vou complementar. Até os 8 anos, um adulto deve escovar o dente da criança pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia. Pense que uma criança com 6 anos, 7 anos, mal sabe escrever. Ela não tem a coordenação motora fina para fazer a escovação. O molar permanente, que é o primeiro molar permanente, ele nasce em torno dos 5 anos e meio, 6 anos de idade da criança. Muitos pais confundem esse dente com um dente de leite e desleixam e deixam passar, né? E aí esse dente vai ter cárie numa infância muito precocemente e pode perder esse dente na adolescência, às vezes na vida adulta, porque ele não foi cuidado nessa fase. Então, para a criança, né, um adulto cuida da boca da criança até ela completar 8 anos de idade. Muito boa dica, não sabia. A gente costuma deixar mais ou menos por conta das crianças, por conta da escovação nas escolas, que eles vão para a escolinha. Então é muito importante que pelo menos uma vez ao dia, uma das escovações do seu filho seja feita por você. Não é isso, doutor? Isso aí. Isso aí. Isso mesmo. E a grávida tem que olhar os seus dentes, tem que cuidar. Essa coisa do vômito tem que cuidar também. Há muita acidez na boca da grávida, não é, doutor Sérgio? É. Essa mudança de foco, viu, é o que eu acho que acontece, né? Então, se a gente cuida direitinho, se a gente já tem um dentista que nos orienta disso, você vai engravidar, vai estar com a boca saudável. Se você vai ao dentista a cada 6 meses, talvez na gestação você devesse ir com 3 meses. Não é que ele vai fazer uma limpeza a cada 3 meses.
mas ele vai olhar suas mucosas, ele vai procurar pontos de sangramento que ainda são incipientes, que ainda são bem pequenos, né? E fazer, se for necessário, não é um tratamento, às vezes é só a orientação, é só adequar o equipamento. Às vezes a pessoa usa um fio dental muito fino e está machucando a gengiva, ou às vezes a escova dela não tem um tamanho compatível com aquela arcada, ou o tipo de restaurações que ela tem na boca. Uma pessoa que tem implante não usa o mesmo equipamento para fazer a higiene do que quem usa, de quem tem os dentes naturais. Uma pessoa que tem aparelho ortodôntico também tem equipamentos especiais para fazer a higiene bucal. A gente volta naquela frase, né? Remoção de placa bacteriana sem machucar a gengiva. Sim, existem coisas que a gente não sabe como ser orientadas, tem que ser mesmo orientadas pelo próprio profissional que nos atende, que são o tipo da escova, o tipo do fio dental e também o tipo de pasta, de creme dental que deve ser usado. No mercado, se você for no supermercado ou numa farmácia, você encontra corredores cujo marketing, cujo apelo de cores e de, né? Pois é, as pessoas vão pela mais bonita. As pessoas vão pela cor, né? Não necessariamente a mais bonita é a melhor, não necessariamente a mais cara é a melhor. Para todo mundo que está nos ouvindo, né? A escovação não pode machucar a gengiva. E qual produto usar? Bom, eu não posso falar marca comercial aqui, né? Mas eu diria pode falar, creme que tenha flúor, que você pode pegue falar, o creme... sim. Pois não? Pode falar. Olha, bons cremes dentais hoje são da Oral-B e são da Colgate. Colgate 12 é um creme dental que é simples, não é oneroso, não é custoso e é muito bom. Ele tem triclosan, é um produto, um agente químico importante para a seleção do tipo de bactéria que você tem na boca a médio prazo. O creme dental Colgate 12 garante 12 horas de proteção, isso é verdade? Cuidado, né? Eles pegam uma parte da pesquisa e colocam aquilo como se fosse uma grande ferramenta de marketing, né? Tem um outro lá que fala assim, esse mata os germes, e aí você vê aquela animação na televisão, você fica achando que tem que usar aquilo porque aquele bicho feio está na sua boca. Não é verdade. Não existe um agente químico que remova a placa bacteriana. Nenhuma prateleira, nenhum mercado, em nenhum lugar do mundo. Não existe um agente químico que remova a placa bacteriana. O que remove placa bacteriana é a ação mecânica, ou seja, ação da escova e fio ou fita dental, né? Tem que ter isso. A placa bacteriana costuma causar dor? O quê? A placa bacteriana costuma causar dor? Não. A placa bacteriana se acumula sobre os dentes, ela é uma película incolor, enquanto ela está inicial, ela é quase invisível, o dentista tem que passar corantes para conseguir vê-la e mostrar para o cliente, né? Ela só causa dor depois de meses que ela já formou o tártaro entrou para baixo da gengiva e formou um abscesso. Aí sim mas aí isso já o nosso ouvinte não vai ter isso. Ah, que bom, que coisa boa. Doutor Sérgio, doutora Suzana, eu quero agradecer a participação de vocês aqui, foi muito importante, espero que nós tenhamos esclarecido as dúvidas, as perguntas foram muitas, algumas foram semelhantes, por isso que eu não passei, mas eu acho que nós já respondemos, e eu quero aqui então agradecer ao Dr. Sérgio Siqueira Júnior e a delicadeza da doutora Suzana Pérez Pimentel, os dois são da clínica, como é que chama, doutor? Sensata. Clínica Sensata de Odontologia. E você que precisar, pode então consultá-los. O senhor tem aí um contato? As pessoas podem entrar em contato conosco através do e-mail, né? consultório.siqueira@sensata.com.br.
Certo. E tem um site? Ou pelo site, o www.odontologiasensata.com.br. Que coisa boa. Gostei muito da sensatez de vocês. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Quero agradecer e deixar aqui o nosso programa à disposição aqui pela Rádio Showtime, programa Ao Céu Pro Saúde. Tá bom? Viu? Esperamos ter ajudado vocês e aos seus ouvintes, que sejam melhor informados sempre. Parabéns pela iniciativa de vocês. Muito obrigada. Estejam sempre aqui conosco quando quiserem, tá bom? Até breve, então. Muito obrigada. Eu quero desejar a todos uma excelente tarde. E quero dizer para vocês que eu fiz esse programa hoje diretamente do Cosmopolitan Praia Flat, que fica aqui em Santos, na cidade de Santos, onde eu estive a semana inteira no congresso da Abrajet, Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo, onde foi eleita Miriam Petroni como presidente nacional da Abrajet. Ela foi reeleita. E quero agradecer com muito carinho a Kátia Alayete, que é a gerente comercial aqui do flat onde nós estamos, e também a Karina Barbosa, que fez possível a nossa transmissão diretamente aqui do Cosmopolitan Praia Flat. Quero desejar a todos um excelente fim de semana, embora nublado, chuvoso, mas bom para descansar e agradecer a Deus para ter mais uma semana maravilhosa. Até a próxima semana estaremos juntinhos no programa O Céu Pro Saúde, porque ao Céu Pro Saúde está sempre com você. Até lá e uma grande tarde. Um beijo. Associado ao Céu. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.